centenas e agora tiveram de enviar. Estas coisinhas de ontem, foram as vezes. Olá, bem-vindos a mais um quarto hotel e mais dicas sobre como viajar no Japão. Então, neste momento estou em Tóquio, estou num quarto em Tóquio, estou no bairro de Minato, que é um bairro onde normalmente não fico com grupos, mas fico quando estou entre grupos ou quando estou a trabalhar, porque aqui estão imensas empresas e imensas coisas que se têm a fazer. Não é o bairro propriamente mais tranquilo, mas se vocês escolherem bem o sítio, vocês conseguem uma zona sossegada para dormir, digo eu, porque tem muitos restaurantes, bares, é um sítio onde as pessoas vão depois do trabalho comer e beber, tem muitas interseções de linhas de transporte e isso faz com que seja conveniente ir para outras partes do Japão também, ou por outras partes de Tóquio. Hoje eu estou aqui, apesar de estar um bocado rouca, porque vim de 2 semanas muito intensas de trabalho com grupo, mas estou aqui para vos dar algumas dicas, algumas coisas que eu já sabia e que se calhar até vocês já viram neste canal e outras coisas que eu recordei ou voltei a perceber-me ao estar aqui com grupos de, neste caso, portugueses. Mas não só portugueses, isto eu acho que é transversal a mais do que isso, porque eu encontro-me com isto no serviço de consultoria também para outras nacionalidades. Então a dica número 1 tem a ver com uma maneira insuspeita ou imprevista como vocês podem estar a gastar mais dinheiro ou vir a gastar mais dinheiro na vossa viagem do que aquilo que vocês esperam e querem gastar. Então isso tem a ver com a escolha das refeições. Se vocês escolherem o pequeno almoço incluído nos hotéis, vocês poupam imenso. Em particular, se vocês verificarem que o pequeno almoço dos hotéis, em particular que vocês estão a reservar, é muito variado, muito farto, vocês podem realmente tomar uma refeição completa. E quando eu digo completa, digo estofado, massa, arroz, sopa. Há muitos hotéis, particularmente na zona de resorts de montanha ou onsens, que são até hotéis que têm uma clientela muito internacional, têm muitos clientes de toda a Ásia, então têm comidas de estilos diferentes. Para além de terem também comidas de estilo ocidental e para além de terem também comidas de estilo tradicional japonês. Estamos a falar de peixe grelhado, carne grelhada, tudo, uma refeição completa. Não são servidos muito tarde. Aqui os pequenos almoços no Japão não têm aquele horário que dá para fazer brunch. Muitas vezes os pequenos almoços deixam de ser servidos às 9 da manhã. Começam a ser servidos às 6 e deixam de ser às 9. Essa é a regra geral. Em alguns sítios eles podem ser servidos até mais tarde. De qualquer das maneiras, o dia começa às 5, 5 e meia. Um pequeno almoço muito farto ajuda-vos imenso na vossa gestão de calorias, energia e até prazer gastronómico durante o dia. A outra coisa ainda relacionada com ocasiões em que o orçamento pode resvalar nas refeições e na alimentação tem a ver com a escolha das outras refeições para além do pequeno almoço. Então, se vocês escolherem tomar refeições que vos são muito facilmente reconhecíveis, que são aquela coisa tipo o prato que tem a carne, as batatas, os legumes, etc., a bebida, etc. Portanto, eu nem consigo muito bem explicar, mas é assim, se é reconhecível para vocês como uma refeição ocidental ou até portuguesa, isso significa que vocês estão a gastar mais dinheiro do que deviam. Se vocês forem comer as comidas que são japonesas e as comidas que os japoneses comem, em geral vocês vão estar a gastar menos dinheiro do que se vocês procurarem ir a estabelecimentos que têm comidas de estilo ocidental ou que têm comidas que vocês reconhecem facilmente. Em particular, se a vossa única ideia sobre comida japonesa é sushi, se isso é a única coisa que vocês sabem de comida japonesa, então quando vocês estão no Japão, vão comer o que os japoneses comem. Não necessariamente sushi, porque não se come sushi assim tão frequentemente. Neste programa de 2 semanas, as pessoas só foram comer sushi uma vez. Quer dizer, no seu tempo livre podiam ir se quisessem, mas só fomos uma vez e todos os dias tiveram experiências gastronómicas tradicionais japonesas diferentes. Isso para vos dizer que há muitos tipos de comida japonesa que os japoneses comem todos os dias e vocês, se fizerem isso, têm primeiro uma qualidade nutricional muito boa, porque a comida japonesa é muito boa, faz-vos muito bem, dá-vos muito suporte para as atividades que vocês querem fazer durante o dia e depois é consideravelmente mais barata
do que se vocês procurarem menus e, em particular, estilos de restaurante ocidentalizados. No Japão há muitos restaurantes de estilo ocidentalizado, estilo italiano, estilo francês, estilo americano. São normalmente de proprietários japoneses e têm normalmente uma maneira de servir as coisas que é à japonesa, porque o público deles é japonês. Contudo, são restaurantes com tarifa mais alta, não necessariamente com mais qualidade. Se vocês procurarem almoçar tarde, naquilo que é tarde para os japoneses, ou seja, 1 da tarde para a frente, isso já é tarde, vai ser muito difícil vocês encontrarem restaurantes japoneses ou outros tipos de estabelecimentos de alimentação japoneses abertos e, portanto, só vão aos tais de estilo ocidental, que são mais caros. Se vocês se adaptarem aos horários e às comidas dos japoneses, vocês têm a melhor possibilidade de manterem o orçamento controlado. Essa é uma dica que tem a ver com finanças. Uma outra dica que tem a ver com interação com os japoneses e conseguirem resolver problemas. Isso eu já tinha também falado aqui nestes vídeos, mas quero só relembrar. Tem a ver com a vossa capacidade de mimetizar a linguagem corporal. Quando eu estou aqui nos vídeos a falar com vocês, eu falo em português e naturalmente a minha linguagem gestual é como é em português. Mas quando estou a falar com japoneses, eu não me comporto assim, eu não olho assim, eu não posiciono o meu corpo desta maneira, eu não gesticulo com as mãos desta maneira. Então, quando vocês estão a interagir com japoneses, seja em estações de transporte, em hotéis, em restauração, a perguntar qualquer coisa na rua, etc., qualquer que seja a situação, tentem mimetizar a maneira como a pessoa japonesa está a interagir com vocês, ou em geral, como os japoneses interagem, que é uma versão bastante mais reduzida de linguagem corporal e de expansividade física, e também o tom de voz é mais baixo. Certas coisas como estar a falar nos meios de transporte, no comboio, no autocarro, é bastante, mas eu digo mesmo bastante, hoje em dia, na era pós-Covid, ainda mais mal visto aqui no Japão, sempre foi, mas agora está a um nível estratosférico de, eu não digo intolerância, porque não é bem intolerância, é mesmo, as pessoas ficam assustadas. Porque reparem que eles tiveram 3 anos de lavagem ao cérebro acerca de ouvir a voz significa que alguém está a espalhar germes. E 3 anos de lavagem ao cérebro sobre isso afetou as pessoas. Então as pessoas agora têm mais do que uma relação de incómodo em relação ao barulho, têm uma reação de medo, de pânico, de afastamento. É mesmo mau vocês, de uma maneira completamente inocente, estarem a falar na rua ou a falar nos transportes, a falar nas estações, a falar nas atrações turísticas, a falar nos museus, mesmo com a máscara posta e mesmo se vocês só tiverem a trocar impressões sobre o que está a acontecer, porque estão contentes, porque estão a passear, porque estão a ver coisas diferentes e querem trocar essas impressões, a reação das outras pessoas à vossa voz e à vossa linguagem corporal vai ser mais assustadiça, acho eu, comparativamente ao que era, por exemplo, até 2019. Isso foram diferenças que eu notei. Sempre houve muito aquela... Até havia uma piada que era a Gaijin Bubble, que era à volta do Gaijin, ou seja, Gaikokujin, é a palavra certa, à volta do estrangeiro, ninguém se sentava nos lugares de metro, há muito essa piada. E quase todos os estrangeiros que viveram há algum tempo no Japão perguntam-se, mas porquê que as pessoas não se sentam no lugar diretamente ao meu lado? As opiniões dividem-se, uns acham que é porque os japoneses não querem ou são ensinados a deixar um espaço pessoal à volta das pessoas maior e, portanto, estão a fazê-lo por cortesia. Outras pessoas acham que é simplesmente porque a acentuação da diferença não deixa as pessoas confortáveis. Eu já conheci japoneses, não têm problema nenhum de sentar ao lado de nós e desatar a falar connosco assim que nos veem e percebem que nós percebemos minimamente japonês, e outros que não. Portanto, há de tudo. Eu acho que é tudo. As pessoas são pessoas em qualquer parte do mundo. Em todo o caso, tentem verificar como é que as pessoas estão a mexer, qual é o espaço que as pessoas mantêm entre si, entre outras pessoas, e qual é o tom de voz que elas estão a utilizar, se estão a falar ou não.
e tentem imitar isso no sítio onde estão. Eu sei que às vezes é muito difícil, porque estamos a ser bombardeados de estímulos diferentes, porque vocês estão num país diferente, porque até podem estar com amigos ou familiares e querem falar do que está a acontecer e trocar impressões. Eu próprio já tive que ser mandada calar por outra pessoa, porque eu própria estava a falar numa circunstância em que estava num comboio. Portanto, isso acontece-me a mim também. Também me esqueço de onde é que estou e fico contente a falar com outra pessoa. Tentem evitar que isso aconteça, ou tentem, quando isso acontecer e alguém vos chamar a atenção, idealmente não chegar ao ponto de chamar a atenção, mas tone it down, tone it down. Realmente essa foi tudo o que tem a ver com a voz e o uso da voz foi uma grande diferença que eu não estava à espera de ver, porque já ando aqui há 10 anos, quer dizer, eu sabia que já havia a questão de não incomodar as outras pessoas com o barulho, mas agora não tem a ver com o barulho. É claramente, eu já perguntei isto a muitas pessoas, é claramente uma questão de terem tido 3 anos de lavagem ao cérebro acerca de que falar é espalhar partículas e contaminar outras pessoas e não ter em consideração a saúde pública e a segurança das outras pessoas e, portanto, é perigoso. O que levou a acentuar comportamentos de silêncio, não só silêncio prático, porque não há projeção da voz, mas silêncio no sentido em que as pessoas nem pensam nas coisas, não as verbalizam, portanto, não as questionam. O que eu acho que é um problema, a sociedade japonesa está a ser cada vez mais alienada da política e das decisões de gestão pública e das grandes questões do seu próprio país. Quando uma comunidade, quando uma sociedade, quando um povo, seja ele qual for, tenha ele qualquer que sejam inclinações políticas e ideológicas, quando esse povo começa a interiorizar a ideia de silenciar-se a si mesmo, já nem é preciso ver ou conseguir indicar-se claramente porque é que estão a ser silenciados. São as próprias pessoas que assumem isso. O silenciamento, o não questionar, o não querer saber de política, o não ter conversas sobre isso. Há muitos assuntos aqui no Japão que são os assuntos que é mais preciso falar sobre eles para se discutir, para se trocar ideias, para se chegar a soluções, para se ver pontos de vista de outras maneiras que nós não vemos porque não são a nossa realidade cotidiana, não é? Há muitas coisas aqui no Japão que não se conversa sobre política, não se conversa sobre deficiência, não se conversa sobre saúde mental, não se conversa sobre montes de coisas, não se conversa sobre a educação, o processo de educação das crianças e dos jovens, não se conversa sequer sobre sentimentos, casamento, relacionamentos entre pais e filhos. Fala-se superficialmente do tempo, fala-se obviamente das tarefas do trabalho, falam-se de coisas que parecem, como é que eu ia dizer, muito gender divided. Há assuntos para se falar entre as mulheres e há assuntos para se falar entre os homens. Há uma noção muito clara acerca de quais são os assuntos masculinos e os assuntos femininos para se falar, ainda assim num registro superficial. E é tudo muito scripted. Há determinadas expressões e determinadas concordâncias que se devem fazer a cada momento. Vocês conseguem, uma vez de aprenderem o script, vocês conseguem ter conversas inteiras com pessoas em que vocês não disseram nada sobre vocês, elas não disseram nada sobre elas. Parece que a conversa é amistosa, o tom é agradável, a atmosfera da conversação é positiva, mas não aconteceu ali realmente nenhuma comunicação. O que, tendo uma matriz latina e uma educação latina, é particularmente chocante, porque os latinos são, em termos de estrutura da comunicação, são muito focados no conteúdo e também são muito focados na expressão emocional acerca do seu posicionamento face àquele conteúdo e da expectativa que desejam que o outro expresse do seu posicionamento emocional face àquele conteúdo. E aqui é o oposto, é o outro lado da moeda. Ninguém expressa emocionalmente como se sente face a um determinado conteúdo, se ele é borderline relevante, e os relevantes então nem sequer se fala sobre eles. Eu acho que tudo isso já era uma matriz cultural da sociedade japonesa, mas acentuou-se muito mais com fenómenos como o isolamento, as quarentenas, os teletrabalhos,
todas essas coisas. Tenho falado com algumas pessoas aqui no Japão, os japoneses que tiveram o tempo todo aqui no Japão, que tiveram, por exemplo, muito tempo em teletrabalho e não voltaram a ter trabalho no escritório com outras pessoas, outros que voltaram, etc. E de uma maneira geral, a impressão que eu tenho é que, como a ideia de isolamento, estar isolado, ser individual, viver sozinho, já não era estranha no Japão, ao longo destes 3 anos ela totalmente naturalizou-se. As pessoas assentaram ideias acerca disso e ficaram ainda mais isoladas, ainda mais separadas umas das outras, não necessariamente fazendo-lhes bem, mas também não notando, não se apercebendo o quão mal lhes está a fazer. Do ponto de vista das emoções, do ponto de vista da saúde física e mental, do ponto de vista da percepção de felicidade até. Infelizmente, não é para todo, não é obviamente uma regra geral, mas infelizmente eu acho que há bastantes mais japoneses infelizes e bastantes mais estrangeiros residentes no Japão infelizes do que eu vi até ao final de 2019, que foi quando estive cá e depois fiquei trancada lá de fora e não pude voltar por causa do Covid. Noto mesmo muita diferença ao nível da percepção da felicidade coletiva, sei que se pode falar, mas ao mesmo tempo também estive recentemente numa zona com um festival muito interessante e percebi que o envolvimento das pessoas em projetos coletivos de monta, como o fazer de um festival gigantesco, um festival tradicional japonês relacionado com um santuário shintoísta, em que há muitas coisas a acontecer na rua, em que tem um ano inteiro de preparação, em que tem muito investimento de tempo, de emoções, de dedicação, de trabalho, de esforço físico, até de sofrimento físico ao realizar a parada no festival. As pessoas que se envolvem com isso têm ou desenvolvem um grande sentido de identidade, um grande sentido de raison d'être, um grande sentido de fito objetivo da sua existência, uma autojustificação existencial, assim que o quisermos, uma significação maior para a sua vida, e aquelas emoções são genuínas, são muito intensas e enriquecem-nas, mesmo se o seu dia-a-dia é bastante rotineiro e as relações do seu dia-a-dia são bastante superficiais, mas as dali não são. Aquilo é uma experiência partilhada, o que a gente fala em antropologia cultural, é uma experiência partilhada que dá significado à existência do indivíduo e do indivíduo na comunidade. Então, nos sítios em que isso acontece, em que há esse tipo de festivais ou que há rituais de passagem, em qualquer formato que eles venham a assumir, e há envolvimento do indivíduo num projeto maior do que ele próprio da comunidade, em que as emoções e o esforço são genuínas e são autênticas e as barreiras da formalidade entre as relações quebram-se no contexto de tudo o que eles têm que fazer para esse festival e ao longo do ano inteiro e nos próprios dias, por maioria de razão das emoções exacerbadas, das performances. Nesses contextos, eu creio que as pessoas levam vidas mais emocionalmente saudáveis e mentalmente saudáveis. Mas nos contextos puramente urbanos, em que isso não sucede e em que ficaram muito isolados nestes últimos 3 anos, eu acho que as coisas estão bastante piores. Portanto, este vídeo foi uma grande curva entre coisas que têm a ver com turismo, gestão de orçamento, hábitos culturais dos japoneses, como o Japão atual está, etc. Se vocês quiserem saber mais sobre este tipo de coisas e quiserem acompanhar as minhas aventuras por aqui, quer solo, quer com grupos, sigam o canal, mandem mensagens, escrevam nos comentários e eu vou tentando responder às vossas perguntas também nas redes sociais que estão aqui descritas no vídeo. Uma grande beijoca para todos, tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo.